Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 201 da biografia de São Paulo Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. Estamos aqui com Nosso Senhor em Jericó. Nosso Senhor e os Apóstolos, né? O ambiente alegre e festivo da estrada de Jericó deve ter também contribuído para que se mantivessem iludidos os apóstolos, né? Centenas de peregrinos passaram por eles a caminho da festa e sabiam que outros milhares convergiam alegremente de todas as direções para a cidade de Davi. Toda a região rumorejava de expectativa, com um senso de libertação e de vitória. Quando chegaram a Betânia, na sexta-feira antes da Páscoa, uma alegre lua, cerca de 2/3 cheia, derramava sua luz sobre a sólida casa de Lázaro e suas irmãs, que se haviam adiantado para acolher o Senhor, a quem tanto se sentiam devedores. No dia seguinte, sábado, seus anfitriões levaram-nos a jantar em casa do abastado vizinho, chamado Simão, o leproso. A razão disto não é clara. Uns dizem que era pai deles, outros que sua casa possuía o maior quarto de hóspedes da cidade. Ou talvez tivesse sido curado de sua lepra pelo próprio Senhor e quisesse assim mostrar sua gratidão. Seja como for, aquela casa forneceu o cenário para a segunda e memorável unção de Jesus pela pecadora que ele havia salvado. Foi Maria Madalena, uma das 3 pessoas que provavelmente tomaram ao pé da letra as predições de Jesus sobre sua morte. E vendo ela as relativamente pequenas honras que lhe eram prestadas, quando ele se reclinou entre os outros convidados, correu até sua casa ali perto para ir buscar um grande frasco de alabastro contendo cerca de 1 litro de valioso perfume, trazido da Índia havia muito tempo por comerciantes persas e guardado a um canto semi-esquecido, talvez, desde a sua conversão. Indiferente aos olhares curiosos dos que se banqueteavam e dos inevitáveis fariseus, rompeu o caminho através da multidão até onde ele se achava. Depois, quebrando o gargalo do frasco, derramou um pouco de óleo sobre a cabeça de Jesus e o restante sobre os pés, que em seguida enxugou com seus belos cabelos. Quando o precioso aroma se espalhou pela casa, foi Judas Iscariotes, como homem de negócios, o primeiro que o sentiu, avaliando o valor do perfume e protestando indignado. Por que não se vendeu esse bálsamo por 300 denários para se dar aos pobres? João 12, versículo 5. Não foi o único, esse aqui é o comunista Judas Iscariotes, né? Por que não se vendeu esse bálsamo por 300 denários para se dar aos pobres? Não foi o único que fez a objeção
fez objeção à extravagância da mulher. O Evangelho revela que outros também, abre aspas, irritavam-se contra ela. Marcos 14, versículos de 3 a 9. E um deles bem pode ter sido Pedro, que por menor que fosse seu conhecimento do perfume persa, sabia que um trabalhador labutava o dia inteiro para ganhar um denário, e que o frasco, portanto, continha o bastante para sustentar uma família pobre ao longo de quase um ano. Jesus, contudo, sabia algo mais. Sabia que Judas Iscariotes era o pai espiritual de todos os humanitaristas por nascer, que haveriam de deplorar as igrejas imensas e suntuosas construídas em honra de Deus, com o mesmo argumento de que o dinheiro deveria ser dado aos necessitados. Sabia que tais pessoas seriam encontradas muitas vezes a se enriquecerem, enquanto reduziriam à escravidão as massas pelas quais professavam tão terno interesse. Justamente como Judas havia dito aquilo, abre aspas, não porque se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, roubava o que se lançava nela. Mas tudo quanto Jesus disse foi: deixai-a em paz. Por que a incomodais? Ela me fez uma boa obra. Os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim não me tereis sempre. Ela fez o que estava a seu alcance. Embalsamou antecipadamente o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for anunciado o Evangelho, no mundo inteiro, será também mencionado em sua memória o que ela fez. Então aqui, veja, o Walsh, né? Ele escreve esse livro logo depois da Segunda Guerra, né? Em que o Stalin já tinha dominado meio mundo, né? E ele faz menção a tais humanitaristas, né? Os humanistas, né? Os humanitaristas que ele diz aqui são os herdeiros do iluminismo, né? Do humanismo renascentista e do iluminismo do século XVIII, né? E ele diz bem, né? Que Judas é muito bem caracterizado aqui, né? Judas havia dito aquilo não porque se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, roubava o que se lançava nela. Ou seja, é assim que acontece com todo o governo, né? Com toda a estrutura social baseada nessa ideia de Judas, né? Que é o que nós vemos hoje, né? Toda a nossa sistema do mundo inteiro hoje, né? Ele se baseia nessa máxima de Judas, né? Ajuda aos pobres, né? E justamente porque se você tem essa lábia e convence as pessoas de que você vai ajudar os pobres, você tende a dar dinheiro para eles, né? E eles roubam, né? Eles estão um pouco se lixando dos pobres, né? Pelos pobres. Então, se há uma passagem no Evangelho, né, que coloca Nosso Senhor contra os comunistas, é essa aqui, né? Veja que a igreja moderna, principalmente os devotos da teologia da libertação, tem esse mesmo pensamento de Judas. A teologia da libertação
ela segue Judas Iscariotes, né? Esses luminares da teologia da libertação são outros tantos Judas Iscariotes que nós temos por aí, né? No Brasil tem figuras muito figuras que são símbolos dessa teologia, né? Tal Frei, os dois freis, né? O Boff e o Beto, né? Eles são todos Judas Iscariotes, né? Então, Nosso Senhor estava dando aqui um mote para os tempos vindouros, né? Enfim, ele sabia o que ia acontecer, né? Pobres, sempre tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim não me tereis sempre. Para Judas Iscariotes, esta censura pública, por mais leve que fosse, parece ter sido a gota d'água. E note bem o que ele fala aqui, né? É que talvez Pedro tenha tenha censurado também Maria Madalena, né? Maria de Magdala, que era a cidade dela. Então, aqui mais uma vez, né, o Pedro é colocado mais ou menos na companhia de Judas Iscariotes, né? Então foi a gota d'água para Judas Iscariotes, né? Havia secretamente rejeitado Jesus como o Senhor Deus na sinagoga de Cafarnaum. Ficara amedrontado quando João Batista foi morto. Desprezara Jesus por não se ter deixado coroar rei. E desde então fora apenas um discípulo que não estimava mais o seu mestre, enquanto o descontentamento e a autopiedade lhe atormentavam o frustrado coração. Agora, sentindo-se publicamente humilhado, começou a experimentar algo de mais semelhante a um ódio ativo pelo homem a quem outrora amara e quase adorara. Esse ódio ensinou-lhe como o amor revelara a Maria Madalena e a mãe do Senhor que ele morreria. E havia nessa ideia certo alívio para o apóstolo que não podia mais suportar a tranquila indagação dos olhos de Jesus. Pedro aceitou a censura amigavelmente. Aqui é a diferença entre Pedro e Judas, né? Seria preciso mais do que isso para desalentar seu entusiasmo por essa particular viagem a Jerusalém. Provavelmente havia esquecido tudo a respeito do incidente, quando deixaram Betânia no dia seguinte para se juntar à contínua torrente de peregrinos que, a caminho da Cidade Santa, galgavam o Monte das Oliveiras. Era uma brilhante manhã de domingo primaveril. A primeira safra estava sendo recolhida depois das derradeiras chuvas. Pássaros cantavam no céu azul, e as flores pareciam brotar dentre o orvalho para recebê-los. Uma multidão de peregrinos vindos de Betânia e das aldeias próximas havia se reunido atrás deles, cantando salmos e batendo palmas. Quando transpuseram o cimo do monte, viram o templo a cintilar maravilhosamente ao sol da manhã. Era por aquele dia que estivera Pedro à espera. Isso aí é o Domingo de Ramos, né? Que nós até hoje celebramos, né? Um domingo de festa, né? De alegria, né? De mudança de estação, né? As mudanças de estação eram muito festejadas, né? Pelos povos antigos e pagãos, né? Muitas tradições, muitos deuses pagãos, né? São deuses dessa
dessas mudanças de estação, né? Então Pedro provavelmente estava aqui muito alegre também, né? Muito eufórico, né? Antes de descer a vertente ocidental, a procissão parou enquanto o Senhor enviava 2 discípulos, provavelmente Pedro e João, a Betfagé, justamente sob os muros da cidade para lá do vale do Cedron. Ide à aldeia que está defronte, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-os e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, dizei que o Senhor precisa deles, e sem demora os devolverá. Fez isso para cumprir a profecias de Isaías. Abre aspas, dizei à filha de Sião: eis que teu rei vem a ti, manso e montado numa jumenta, num jumentinho, filho da que leva o jugo. Isso aqui é Isaías. Não, isso aqui é Zacarias 9:9. Os 2 se apressaram a obedecer, e tudo aconteceu como ele dissera. Encontraram o jumentinho com sua mãe e os trouxeram a ambos, lançando suas capas sobre o jumentinho, a fim de compor uma cela improvisada para o Senhor. Mas mesmo antes de alcançarem o lugar onde ele se achava à espera, ouviram gritos e risadas vindos da cidade, pois as notícias da chegada de Jesus se haviam espalhado desde Betfagé, e o povo já se aglomerava, saindo da porta de Damasco e descendo com pressa a estrada na direção do vale do Cedron. A caminho, paravam para arrancar palmas e galhos de árvores, que agitavam à medida que avançavam. Pedro podia agora ouvi-los a gritar fragmentos de profecias messiânicas e de salmos. Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Salmo 117, versículo 26. Jesus montou no jumentinho e com 2 ou 3 de seus apóstolos a guiá-lo. Provavelmente Pedro de um lado, João do outro e Tiago conduzindo a jumenta. Voltou seu rosto para a cidade santa. Enquanto isso, os peregrinos que vinham atrás tinham começado seus cantos de júbilo, e os da cidade, à medida que ele se aproximava, estendiam palmas e ramos cheios de folhas na estrada à sua frente, voltando-se em seguida e abrindo triunfalmente o caminho de regresso. Perdeu-se Jerusalém de vista por alguns momentos, quando a estrada mergulhou por trás de uma saliência da colina. Logo depois, quando atingiram o alto de um declive, acima do vale do Cedron, viram-na novamente em toda a sua magnificência. Foi então que Jesus chorou. Jesus chorou, né? Isso aqui é muito significativo, né? Imagina o Criador, né? O Criador de tudo, de todo o universo, de todas as coisas, chorou. Não era o branco esplendor do templo e dos palácios da colina ocidental que ele contemplava agora, mas a 10ª legião romana, acampando naquele mesmo lugar onde ele havia parado. À sua direita e à sua esquerda, os arietes e plataforma, as 4 trincheiras em torno da fortaleza Antônia, os cadáveres caindo dos muros, os corpos insepultos pelas ruas, as crianças comendo estrume, o silêncio da morte tomando conta de tudo, os sacerdotes desesperados
pulando dentro das labaredas, enquanto as lágrimas lhe corriam pelas faces e pela barba, disse: se ao menos nesse dia que te é dado, tu conhecesses ainda o que te pode trazer a paz. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Dias virão em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão por todos os lados. Esmagarão a ti e a teus filhos, que não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. Lucas 19, 41, 44. Não houve tempo para que Pedro e os outros entusiastas indagassem o significado daquilo. As multidões já estavam fazendo pressão sobre eles, buscando tocar as vestes do santo. As palmas e os ramos estalavam-lhes sob os pés. Os gritos e a música pareciam transportá-los delirantemente através da porta. E milhares de mãos pareciam empurrá-los ou arrastá-los dali para o Monte Moriá e para o Templo de Sião. Em redor deles, trovejantes vozes bradavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Aqui faço menção ao Salmo 117 e a Lucas, capítulo 19. Alguns fariseus, à força, abriram caminho até junto dele e disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus respondeu: digo-vos que, se eles se calarem, clamarão as pedras. De modo que, finalmente, dispunha-se ele a ser rei. Estava entrando em triunfo na cidade de Davi. Os fariseus haviam se encolhido, receosos da multidão histérica. Simão Pedro, todo ele, cantava de alegria. Então, aqui Nosso Senhor faz menção, né, à destruição de Israel no ano 70, né? Então, praticamente 40 anos depois dessa aclamação pública de Nosso Senhor, né? E aqui a gente vê claramente, né, que esse mesmo povo que o está aclamando aqui agora vai condená-lo e escolher Barrabás na sexta-feira da Paixão, na próxima sexta-feira. Então aqui é domingo. Então 6 dias depois, essa mesma multidão escolherá Barrabás, né? E aqui todo o movimento, né? Isso aqui nos ensina justamente quem é o povo, esse tal povo tão idolatrado na Revolução Francesa, né? O povo é isso, né? É esse que aclama e que joga palmas, plantas para se fazer um tapete, né, para Jesus passar, vai ser o mesmo que vai condená-lo à morte em frente a Pilatos, né, escolhendo Barrabás. Esse é o fundamento da democracia. Note que uma das mais evidentes provas de que nós estamos caminhando, né, para um fim terrível é essa nossa idolatria em relação
A democracia. Isso, vox populi, vox diaboli. Isso mesmo. A Ana Paula está falando, né? Então, o povo é uma coisa terrível. O povo é uma coisa a se temer, né? Por isso que na grande construção medieval da sociedade, né? Não era o povo que dava ideia, não era o povo que comandava, né? Eram os melhores entre os homens que comandavam, né? Todos estavam sob o poder espiritual, né? Verdadeiro poder espiritual, né? O povo sempre está sob o poder espiritual também, mas exatamente como a Ana Paula colocou, né? Sob o poder do demônio, né? O povo não tem cara, o povo não tem ideia, o povo não tem personalidade. O povo é uma construção mental, né? É uma idealização, né? É como se você transformasse, né, o ajuntamento de pessoas numa pessoa, né? Que é a ideia da vontade geral, né? do Rousseau, né? Então, isso é uma construção mental, isso não existe na realidade. E como a gente não está acostumado, né, à realidade, a gente toma a expressão o povo como uma realidade. Isso não existe na realidade. O povo não existe na realidade, né? É uma construção mental. Adoro isso. Um manda e os outros obedecem. Resolve tudo melhor assim. Pois é, mas quem manda é quem tem autoridade para mandar, né? E sempre será assim, se a gente quiser ter uma paz social, né? Nós parecemos não querer ter mais a paz social. Isso é um assunto, é curioso isso, né? Porque isso que a gente discute aqui é uma coisa que não dá para discutir hoje com muita gente, né? Quer dizer, essas palavras não significam mais nada para o homem moderno, né? O homem atual, contemporâneo, né? É uma espécie de impossibilidade total de comunicação entre nós, né? E os nossos semelhantes, né? Hoje em dia existe uma coisa que nunca existiu, eu nunca senti isso durante a minha vida, né? Que as minhas palavras, as nossas palavras são incompreensíveis. São incompreensíveis aos outros, né? A gente compreende as palavras deles e a gente sabe exatamente o que eles querem dizer. Eles não nos compreendem mais, né? Então, essas palavras se tornaram misteriosas. Mais que isso, sem o menor sentido para o nosso próximo contemporâneo, né? A gente entende por que essas palavras se tornaram incompreensíveis para eles. E há como que uma impossibilidade de comunicação entre nós e os nossos semelhantes hoje, infelizmente, mesmo dentro da própria igreja, né? A Juliana está falando aqui, garrei nojo de democracia, onde dois dão pitaco e já começa a degringolar. Infelizmente o senhor disse tudo. As pessoas não entendem. Há uma... Isso, veja bem, isso é uma tragédia terrível, né? Porque o homem não foi feito para isso, né? O homem foi feito para conversar, para trocar ideias, para convencer uns aos outros das ideias, né? Hoje os mais simples bate-papos que a gente poderia ter com as pessoas
são impossibilitados por essa... Nós falamos a mesma língua, né? Nós não estamos falando latim e a pessoa não entende porque é latim. Não, elas não entendem a concatenação das ideias, das palavras, né? Então, existe um mistério, né? Isso é um mistério. Para mim, é um mistério, né? Não há possibilidade, inclusive, assim, de mesmo lermos o mesmo texto, entendermos o texto de forma mais ou menos do mesmo modo, né? Então, esses são sinais, né, de que talvez nós não tenhamos mesmo a menor possibilidade de retornar e que a descida ao abismo está se acelerando, né? Então, capítulo 18. Então, agora nós estamos na semana da paixão, né? Depois de tudo isso, tornou-se um tanto desconcertante ver a maneira pela qual o entusiasmo do Domingo de Ramos foi murchando diante do espírito de conflito mais áspero e intransigente, se possível, do que o do último ano. Então, veja que como que esse povo vai ser manipulado em 5 dias. Em 5 dias. Esse tal povo aí, né? É verdade que na segunda-feira a cidade toda ainda cantava louvores ao mestre. Abre aspas, a multidão se maravilhava da sua doutrina. Fecha aspas. Marcos 11, 18. E, abre aspas, quando o ouvia falar, o povo todo ficava fascinado. Lucas 19, 48. Alguns ouviram uma voz no alto, como um trovão, glorificando-o. João 12, 28. Os cegos, os doentes e os coxos aproximavam-se dele no templo e se retiravam curados, rendendo graças a Deus. Então veja o que está acontecendo nesta semana, né? Tá certo? Mais tocante era o tributo espontâneo de vasto grupo de crianças judias que caminhavam atrás dele, cantando trechos de salmos e de profecias que tinham ouvido da boca dos mais velhos, quando gritavam na tarde anterior: Hosana ao filho de Davi! Hosana ao filho de Davi! Então veja, eles percebiam as referências anteriores das suas próprias escrituras a aquele homem que estava na frente deles. Eles não estavam enganados, né? Então, todas essas manifestações, esses salmos, dizem respeito ao Messias, né? Até mesmo alguns sacerdotes do templo e membros do Sinédrio creram nele naquele dia. Era significativo, porém, que conservassem isso consigo mesmos, receando serem excomungados, porque, abre aspas, preferiram a glória que vem dos homens à glória que vem de Deus, fecha aspas, João 12, 43. Significativo, porque indicava que os poderosos de Jerusalém, os filhos de Anás,
se conservavam silenciosos, não porque tivessem visto a verdade, mas porque receavam ser trucidados pela populaça. Somente uma vez, naquele dia, revelaram seus reais sentimentos, quando se queixaram a Jesus por consentir que as crianças o aclamassem como o Messias. Nunca lestes, replicou ele, que, abre aspas, da boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o vosso louvor? Fecha aspas. Salmo 8,3 e Mateus 21,16. Veja como que Jesus responde aos fariseus. Ele responde aos fariseus justamente com as Escrituras. Como ele responde ao demônio no deserto. O que Jesus está demonstrando aqui é que os fariseus já não seguem as Escrituras. Já não seguem mais os ensinamentos de Deus Pai, porque os fariseus seguiam o Talmud, aquelas coleções de comentários bíblicos que já tinham se afastado ao longo dos séculos da letra das Escrituras, né? Então, essa montanha de exégese hebraica sobre as Escrituras já estavam falando mais alto, né, do que as próprias Escrituras. Ou seja, Jesus está aqui jogando na cara dos fariseus, né, que eles que repetem tanto e que cobram tanto dos outros, né, uma religião de hábitos que, segundo eles, é baseado nas Escrituras, não entendem mais as próprias Escrituras, não entendem a palavra de Deus, né? Que é a própria. A palavra de Deus estava encarnada, né? A palavra de Deus era aquilo que estava na frente deles, né? Aquilo que estava citando, né? As próprias Escrituras, né? Era o autor das Escrituras que estava conversando com eles, né? Naquele momento, né? Da boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o vosso louvor, né? Então, eles... Nosso Senhor não estava... Veja que Nosso Senhor, em todos os seus confrontos com os fariseus, ele não estava debatendo com os fariseus. Ele não estava dialogando com os fariseus, né? Como gosta muito de fazer a nossa igreja moderna, a igreja do diálogo, né? Nosso Senhor nunca dialogou com ninguém, né? Por uma simples razão, né? A verdade não dialoga com ninguém, né? A verdade ensina. A verdade ensina. Ele nunca se submeteu a um diálogo. Nosso Senhor nunca foi homem de diálogo. Vocês podem observar que todas as passagens do Novo Testamento não há uma coisa parecida com diálogo, né? A verdade encarnada, né? Ela não dialoga, ela ensina, né? E quem são as pessoas que são ensinadas por essa verdade encarnada? São as pessoas humildes, são as pessoas que, como dizia Santa Catarina de Sena, né? Sabiam do seu nada. Então, frente a Nosso Senhor, não há diálogo. Frente à sua igreja verdadeira, não há diálogo.
há ensinamento, há a igreja discente, desculpe, a igreja docente e os fiéis discentes. Há um professor que está ensinando e o aluno que está aprendendo. O aluno não dialoga com o professor. Isso tudo desapareceu da cabeça das pessoas. Desapareceu da mentalidade moderna. Né? Então, hoje não há mais a menor possibilidade do homem moderno se colocar na posição de um discente, de um homem que aprende. Por isso que ninguém aprende mais nada. Todo mundo quer dialogar. Não é? Então, veja uma coisa incrível, né? Quem inventou esse gênero literário chamado diálogo, né? Foi Platão, né? Mas se vocês lerem os diálogos de Platão, tá certo? Na verdade eles são uma técnica filosófica, né? Mas que não tem nenhum objetivo de fazer as pessoas dialogarem por dialogarem. O diálogo de Platão tem um único objetivo: ensinar a verdade. Não é? O diálogo de Platão tem um único objetivo de desmoralizar os dialogantes. Não é? Porque a verdade no final sempre aparece. Né? Tá certo? O diálogo é uma técnica filosófica para você ensinar a verdade, né? Com esse propósito, aquele diálogo platônico é muito interessante, né? Mas Nosso Senhor não usa isso. Primeiro porque ele não tinha tempo. Ele tinha um tempo específico dado pelo Pai para dizer as coisas verdadeiras às pessoas. E segundo, porque ele era a verdade encarnada, né? Ele tinha que se expressar, ele tinha que manifestar essa verdade para ficar registrado, né? Para o homem, né? E para que todos aqueles que tivessem o coração amolecido pelo amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é a representação desse amor, né? Ouvissem, né? Para aqueles que tivessem o coração preparado, ouvissem, né? O coração significa o quê, gente? Mais uma vez, a vontade, né? Para aqueles que não tivessem o coração endurecido, né? Ouvissem. Né? Eu vou parar por aqui, na menção das crianças, dos meninos, das crianças de peito, né? Página 208, logo no início da página. E quero agora ouvir observações, se existirem perguntas sobre essa nossa leitura. Estamos aqui na segunda-feira da Semana da Paixão. Tudo bem? Grande. Beleza, grande é o senhor. Mas essa questão das crianças me trouxe a lembrança aquela fábula, né? Que é a fábula dos nossos tempos, né? A roupa nova do rei. Né? Tanto que até mesmo, né, as crianças, ou assim, estendendo essa compreensão, o simples, né? Eles percebem as coisas como elas são, sem complicações, sem ginásticas mentais, sem contorcionismos, né? E como ela é atual para o nosso tempo. E impressionante é que muita gente, mas principalmente o pessoal mais novo, nem desconfia da existência dessa fábula, e o tanto que ela se relaciona com os nossos tempos, né? Com eles próprios, né?
Exatamente. O tanto que os prestigiadores midiáticos aí gostam de nos apresentar, os da pseudociência, né, também, a realidade como sendo uma coisa quando ela é outra, né? E o tanto que as pessoas acreditam, tanto justamente essa questão da glória dos homens, né, se preferir da glória de Deus, fica todo mundo entrando na onda do que roupa linda. Na verdade, o rei está nu, né? É isso. E caso o senhor quiser estender mais alguma coisa a respeito, né? Obrigado. Pois é, né? A criança aqui é colocada como símbolo da simplicidade, né? A simplicidade que é tão cara, né? Para os santos, né? Nós vamos, como eu já confidenciei para vocês, eu estou imerso agora em São Francisco de Sales, que será a nossa próxima leitura, né? E é o santo da simplicidade, né? Ele sempre dizia que a simplicidade é a representação externa da humildade, né? É como se ele estivesse dizendo o seguinte: a simplicidade é a consequência da humildade, né? Se você não for simples na sua vida, é um indicativo muito forte de que você não é humilde, né? Então essa simplicidade, ela se exterioriza nisto que é você ver uma realidade e você descrever essa realidade, não é? Então o menino que vê o rei nu e fala que o rei está nu, isso é uma demonstração de simplicidade. Ele não está demonstrando genialidade, ele não está mostrando alta formação intelectual, ele não está mostrando eruditismo, ele não está mostrando conhecimento, nada disso. O que ele está demonstrando é que ele é uma pessoa simples, ou seja, ele está vendo a realidade, está sendo submisso à realidade. Submisso à realidade. O que é você se submeter à realidade? É você vê-la, descrevê-la. A primeira coisa que você tem que fazer é ver a realidade e descrever a realidade. Assim, por que a simplicidade é a demonstração clara da humildade? É porque a humildade é simplesmente um senso profundo de realidade. Nada mais que isso. Eu já comentei algumas vezes com vocês, né? O humilde, ele é uma pessoa que vê a realidade, vê a sua realidade, vê a realidade das outras pessoas e mais, vê a suprema realidade que é Deus, né? Que é coisa mais humilde do que aquela forma de autoconhecimento de Santa Catarina de Sena, aquele autoconhecimento do seu nada e do tudo que é Deus. Então, se você não percebe essa realidade mais simples que existe, essa é a realidade mais simples que existe, você não percebe nenhuma outra realidade. Então, toda vez que você interpõe qualquer sofisticação de pensamento, qualquer ente de razão e não ente da realidade no seu raciocínio, você perde essa simplicidade, né? Você perde essa simplicidade. Então, o menino, por que a criança é esse símbolo, né? Porque ela não teve ainda tempo de absorver os entes de razão que os homens têm, simplesmente por causa disso. Então, ela está ligada à realidade, não é? Então, por isso que ela vê o rei nu, não é? E hoje, veja, como eu estava comentando, né? Por que é tão
é quase que impossível a gente se comunicar com as pessoas? É porque as pessoas vivem no mundo de entes de razão e não de entes da realidade. Então não tem jeito de você comunicar com ela, né? Por exemplo, uma pessoa que toma uma palavra como uma realidade, você não tem mais jeito de comunicar com ela. Ela entrou no mundo do hospício, né? Eu sou Napoleão. E acabou. A pessoa é Napoleão. Não tem jeito de eu ser mais... Então, as pessoas hoje estão no mundo em que as palavras se transformaram em coisas, né? E elas vivem nesse mundo de palavras e não de coisas. Nós... eu estou falando as pessoas, mas nós mesmos vivemos, né? Nós mesmos temos essa tendência, né, de viver num mundo em que as palavras são entes reais, né? Se isso não é loucura, né? Lá é aquele conto do Machado de Assis, né, o alienista, né? Esse conto é fabuloso, né? Porque assim, nós somos todos alienistas hoje, né? Bacamarte lá, né? Então, é um mundo que fugiu completamente da realidade. Quando é que aconteceu isso? Quando nós começamos a admitir ideias completamente irracionais e fazer delas estruturas que fossem ensinadas nas universidades e ensinadas nas escolas, né? Como estruturas kantianas, hegelianas, né, da filosofia moderna. Isso começou antes, começou em Descartes, né? Porque Descartes acreditou numa coisa mais louca do mundo, que é a tal da dúvida metódica. Quando o homem passou a acreditar que podia duvidar de tudo e a partir da dúvida reconstruir toda a realidade, bom, aí nós temos o mundo moderno. Por isso que Descartes é o fundador do mundo moderno, né? Enfim, e é uma tragédia isso, mas é uma tragédia que, para quem tem olhos abertos, dá para compreender a tragédia. Não dá para reverter mais essa tragédia, né? Então, veja, quem que foi o primeiro homem, assim, enfim, historicamente, né, que estava vendo o rei vestido? Foi Descartes, né? Não foi mais ninguém, né? René Descartes. Então, daí para agora foi 500 anos de supressão da realidade, né? E veja que nós, hoje, temos que fazer um esforço danado para ver que o rei está nu, sabe? Porque a gente vê o rei vestido. E outra, a gente tem uma dúvida, né? Pô, eu estou vendo o rei nu, mas será que não é a minha visão? Porque Kant me disse, né, que eu não vejo bem a realidade, né? O Kant me ensinou isso, né? Então, quem sabe eu não estou errado e todo aquele pessoal que está em volta de mim, que está vendo o rei vestido, é o que está certo, né? Então, é isso que está acontecendo conosco, né? Infelizmente. Então, como nós não vemos a realidade, nós não vemos a verdade. E quem é a verdade? A verdade foi encarnada. Eu sou a verdade, o caminho e a vida, né? Veritas via vitae. Né? Então, assim, nós temos que nos desvestir de todas essas estruturas mentais que nós temos para ver a verdade, conhecer a verdade. Mas para isso precisa de, primeiro passo, humildade, né? Humildade, simplicidade, né? Nós vamos aprender isso com São Francisco de Sales. O que é viver a vida simples e humilde, né? Com preceitos extraordinários do santo. Estou dando aqui pílulas das nossas próximas leituras, né?
É essa a nossa situação, infelizmente. Mais alguma observação? Então, gente, Deus lhes pague a paciência, a presença. Peraí. Opa! É porque o meu telefone custa raciocinar. Tá bom. Isso aí é pauta para uma confraria de sexta dentro. Uai, é pauta de qualquer boa conversa. Exatamente. Pauta de Nós estamos precisando fazer, porque isso daí dá pano para manga, gente. Assim, o senhor vai falando e a gente vai analisando o contexto social em que a gente está inserido. Meio familiar, em todos os meios. E é exatamente isso, essa loucura aí. Então, assim, assim, é trágico, é extremamente trágico, e ao mesmo tempo, assim, a gente consegue render muita coisa aí de aprendizado. Promessa, hein? Confraria nisso daí. Vamos fazer. Vocês vão ficar abismados, gente. Eu estou fazendo propaganda agora. Vocês vão ficar abismados quando a gente for ler a respeito de São Francisco de Sales. Abismados. Bom, eu, por exemplo, já confessei para vocês que eu não tenho personalidade nenhuma. Toda vez que eu leio a vida de um santo, eu me torno devoto desse santo. Então, assim, São Francisco de Sales é o tal do doutor da perfeição individual, né? Perfeição pessoal. Ele é assim, o título dele é doutor da perfeição, né? Mas quando a gente for lê-lo, vocês vão ver como que são doces as palavras desse santo. Como que a via proposta por esse santo é tão doce, é tão sublime e tão prático, e tão prática essa via, né? A via da simplicidade, né? Da coisa, diria, miúda, da coisa tranquila, né? Ele nos tranquiliza a respeito de tudo, de toda a nossa vida, de todas as nossas penitências, de todo o nosso caminho do amor a Deus, né? Como que essa via do amor a Deus é serena, é doce, é feita de alegrias, né? É a tal alegria cristã, né? Então, e o quão afastado nós estamos disso, né? Por quê? Por causa da sofisticação. Nós somos sofisticados, né? Infelizmente. E é tão difícil você tirar essa roupa de sofisticado, né? Então, isso é papo para muitos encontros, Juliana. São papos edificantes, né, digamos assim, né? Vamos fazê-los à medida que Deus permita. Tá certo? Então, Deus lhes pague a paciência para comigo, a participação que muito enriquece a nossa leitura aqui, sempre enriquece muito, né? E a presença. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. E amanhã, se Deus quiser, nós retornaremos aqui à página 208 para a Semana da Paixão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José,
rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.